Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E hoje vamos falar sobre a economia do Brasil e também dos seus principais parceiros comerciais. Para falar sobre este tema, eu recebo aqui o economista e professor do IBMEC São Paulo, Walter Franco Lopes. Professor Walter, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Bom dia, como vai? Professor, muito bem. Professor, já quero começar esse bate-papo com o senhor, lhe questionando o seguinte: nesse momento que a pandemia não chegou ao fim, não temos uma vacina ainda, mas aqui no Brasil o número de casos está diminuindo, muitas empresas já foram reabertas, aqui em São Paulo até os teatros, os cinemas também já estão reabrindo. Qual análise o senhor faz da economia do Brasil durante todo esse período de pandemia, professor Walter Franco? Olha, eu acredito, Fábio, que nós nos saímos até que muito bem comparativamente a economias do mesmo porte e na mesma situação que o Brasil. Se nós pensarmos em fevereiro, março, fevereiro quando começou o boato a respeito de fechamento, lockdown, e efetivamente a partir de março, abril, quando a situação se tornou um pouco mais crítica, nós tínhamos aí muitas análises e muitos economistas e colegas e pesquisadores que faziam aí um cenário bastante tenebroso e muito complexo a respeito do desempenho da economia brasileira em 2020 face ao Covid. Eu sempre digo que nós tivemos aí uma certa sorte, primeiro de sermos uma economia muito dinâmica, muito grande. O Brasil é uma economia muito diversificada, uma população muito significativa, 213 milhões de habitantes, um PIB respeitável e que vinha aí de um processo muito doído, muito difícil de recuperação econômica. Mas a pandemia e o fechamento ele realmente foi muito duro no sentido de paralisar a produção de diversos setores econômicos, de paralisar muitas vezes o comércio, aquele varejo do bairro, da rua, o restaurante, supermercado, de deixar as pessoas presas em casa. Mas, no geral, se você perceber, a economia imediatamente se readaptou, utilizando de e-commerce, alguns setores da indústria buscaram imediatamente, tentaram diversificar e montar aí formas de produzir, mesmo que em pequena escala. Nós tivemos, obviamente, setores aí muito prejudicados que ficaram fechados, mas outros que foram gradualmente retomando, crescendo e se desenvolvendo. Por outro lado, a ação do governo, muito pontual, do auxílio emergencial, fomentou o consumo das famílias, permitiu que uma quantidade muito significativa de pessoas que eventualmente viriam a ser, num primeiro momento, prejudicadas, a poderem pelo menos consumir. Se você pega o produto interno bruto do Brasil, olhando sob a ótica da demanda, você vai ver que o consumo, a parcela do consumo é muito significativa, é quase 70% do PIB. Então, se você garante consumo, você retoma a economia. Então, eu diria que o Brasil conseguiu, felizmente, se sair um pouco melhor do que muitas outras economias. Ou seja, mesmo com a paralisação de diversos setores, nós tivemos aí uma dinâmica no consumo interno que foi muito pouco prejudicado face ao tamanho do problema. Nós tivemos uma retomada e uma continuidade, digamos assim, da questão do agronegócio e da exportação agrícola do Brasil, que mesmo durante a pandemia conseguiu continuar com o seu processo, com a sua logística em funcionamento, e a gente teve diversos outros setores, como eu disse de princípio, que se readaptou, diversos outros setores que se readaptaram, perdão, à realidade. Então, essa dinâmica da economia brasileira, o tamanho da economia e a característica dos mercados locais, eu acho que deu ao Brasil uma vantagem comparativa a outras economias do mesmo porte, do mesmo tamanho. Então, se nós terminarmos esse ano com uma queda do produto interno bruto próxima de 4%, até um pouco menos de 4%, eu não me surpreenderia. O que é um enorme, um grande achievement, ou seja, um grande mérito da economia brasileira face ao que nós tínhamos aí de perspectivas, de projeções em março e em abril desse ano. Então, eu acho que a gente se saiu bem, saímos bem pelo auxílio emergencial, saímos bem com uma liberação muito de crédito e linhas de fomento muito específicas, muito pontuais para a pessoa física, para a pessoa jurídica. O Brasil se saiu bem na sua dinâmica do e-commerce, de se virar literalmente. O brasileiro tem essa capacidade, e eu acho que o tamanho da economia e
e a característica do nosso território permitiu que diversos setores ainda continuassem a funcionar em detrimento de todo o lockdown e da observância necessária da preservação de vidas durante o momento mais crise. Então, eu diria que eu estou bastante otimista com a capacidade de retomada, porque o estrago foi grande, é fato, mas como nós já víamos num processo de recuperação, eu acho que é só uma questão de passarmos por esse momento mais crítico, que eu acredito que seja exatamente agora, que a economia recuperar-se-á de forma bastante rápida e bastante dinâmica em 2021. Professor Walter, o senhor falou que se a gente tiver uma queda no PIB aí em torno de uns 4%, a gente deve se dar por satisfeito, porque realmente é um momento singular na história do mundo, né? Um momento que houve crise no mundo todo, e realmente no começo a gente até achava que o tombo seria muito maior. Agora, professor, em relação aos nossos países parceiros comerciais, nós estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de China, estamos falando aqui na América do Sul da Argentina, ali na Europa de Espanha, Alemanha. Esses países também conseguiram passar pela pandemia entre mortos e feridos, todos se salvando, quer dizer, a situação também poderia ter sido pior lá e não foi, ou a situação deles, de alguns desses países, é uma situação bem mais grave que a do Brasil? Muito bem. Se nós pensarmos em parcerias comerciais, vamos olhar em primeiro lugar a China, que é o grande comprador do Brasil no mercado internacional, e realmente vem se, a princípio, pelos números oficiais do governo chinês, vem se saindo relativamente bem, com crescimento do PIB muito abaixo do que vinha aí observado nos últimos anos, nas últimas décadas, mas um crescimento ainda constante e uma demanda interna óbvia por commodities, o que é bastante importante para o Brasil na questão da sua pauta de exportação. Então, nesse primeiro parceiro, eu não vejo grandes preocupações de o Brasil continuar provendo commodities, na sua maioria, semi-manufaturados, sempre que necessário. Me parece que a economia lá se recupera de uma forma relativamente boa, segundo, mais uma vez, dados oficiais do governo local. Vamos olhar, em segundo lugar, para os Estados Unidos, que tem aí um problema nesse momento, não é bem um problema, mas uma realidade política, uma certa ansiedade, uma expectativa com relação à eleição presidencial na semana que vem, que normalmente devemos sempre marcar que os republicanos são um governo republicano normalmente historicamente é mais interessante para as economias no que tange a comércio, a liberação comercial, mas mesmo uma eleição e uma vitória democrata também eu não acredito que seja um grande problema para o Brasil, porque somos parceiros e são nações amigas, independentemente de opções de governo. A economia americana sofreu muito parecido com o caso do Brasil, com uma dispersão aí bastante grande no território do Covid, mas é uma economia que também apresenta uma dinâmica muito peculiar, uma capacidade de investimento muito grande, de recuperação muito grande. Então, eu acredito também que no caso dos Estados Unidos, assim que tivermos aí uma maior clareza da situação do Covid e da superação nesse momento, seja através de vacinação, seja através de contenção do vírus, eu acho que a economia também se retoma muito fortemente, a despeito da posição política, e o Brasil também retoma exportações, principalmente exportações de manufaturados. Os Estados Unidos é o primeiro comprador de manufaturados do Brasil no mercado mundial. Então isso é muito importante para o Brasil. Um terceiro centro aí de nossas preocupações deveria ser a Europa, no meu entender, que também é uma parceira importante, compradora tanto de manufaturados, semi-manufaturados e agronegócio do Brasil, e que infelizmente eu acredito que tem aí uns probleminhas um pouco mais pontuais, um pouco mais graves. Hoje mesmo nós estamos vendo o Reino Unido, a França e alguns outros países se fechando novamente, tomando um pouco mais de cuidado com relação à pandemia, principalmente por tratar-se de outono, entrada de inverno, que já é normalmente bastante sensível nos mercados europeus para a questão de gripe anualmente. Então, já é uma realidade desses mercados. Então, eu acredito que lá talvez a economia precise ainda de um tempo maior para se reorganizar, para que o crescimento econômico se dê em uma velocidade mais interessante. No que tange à exportação do Brasil, mais uma vez reiterando, a exportação do agronegócio eu vejo muito pouco prejudicada, porque há aí uma dinâmica, uma demanda específica para os produtos, não só de qualidade que o Brasil produz, mas no preço que o Brasil produz e na capacidade de entrega desses produtos que o Brasil tem. Então, nesse aspecto, eu não vejo grandes problemas. O problema
realmente um crescimento econômico dessas nações que será bastante retardado ou a retomada, diferentemente dos outros casos que eu mencionei. Por fim, a América Latina, que é importantíssimo, países vizinhos, nós temos aí problemas bastante graves. Nós temos alguns problemas nesse momento no Chile, de ordem social e política, o que obviamente conturba um pouco também a retomada e o crescimento econômico, e a Argentina, que seria o nosso principal parceiro aqui na região, com o Covid aí em estágios bastante, não vou dizer avançados, que não seria a palavra, mas graves no que tange tanto ao seu controle como na busca por soluções. Então, e a economia argentina já vinha aí num processo de bastante desgaste, problemas nas contas externas, problemas de pagamento, de default com credores internacionais, com inflação alta, com dólar muito caro. Então, realmente, a exportação para a Argentina é muito prejudicada, mas o Brasil é muito dinâmico e muito capaz de encontrar alternativas. É claro que o mercado argentino ele é importante para manufaturados do Brasil, para automóveis, por exemplo, é um caso importante, mas eu acredito que há possibilidade no médio prazo dessa tomada, curto prazo não. Os demais parceiros do Mercosul, o Paraguai vem se desempenhando muito bem, a economia paraguaia, e o Uruguai eu não vejo, a princípio não venho ouvindo nada de muito radical, muito problemático na economia uruguaia, o que me permite também dizer que não vejo grandes problemas de recuperação. Então a Argentina seria o caso mais complexo. No restante do mundo, onde o Brasil tem aí laços comerciais muito fortes, nós temos aí cenários díspares em razão aí tantas questões econômicas, sociais ou mesmo do Covid. Então, no geral, tanto é que você vê nesses últimos meses, a gente pegando até certamente os dados saindo aí até depois de amanhã, a balança comercial com superávit no Brasil muito significativo, que é claro que não é unicamente em função do desempenho da exportação, que está até menor do que ano passado, mas é por uma queda muito significativa das nossas importações. Então, mas no comércio internacional, o nosso superávit ele é sustentado, é forte e tende a crescer até o final do ano. Agora, professor Walter, pelo que o senhor está nos explicando aí, eu percebo que existe uma preocupação um pouco maior com a Europa, porque lá, novamente, o lockdown está ressurgindo em países como Espanha, Reino Unido. Então, se aqui a gente fala num controle da doença, numa administração da doença, parece que lá a gente não sabe muito se a doença vai voltar a crescer e se a situação pode piorar nos próximos meses. Quer dizer, é um cenário muito de incerteza da Europa e, consequentemente, nos traz incertezas aqui também na nossa relação comercial com o continente europeu. É isso, né? Há sim problemáticas, há reflexos na relação comercial sempre que você tem um cenário de incerteza macro ou microeconômica. Da mesma maneira que há incertezas quando você tem um aspecto, uma variação qualquer, seja no aspecto político ou mesmo social, como eu mencionei anteriormente. Na questão da Europa, nós precisamos lembrar que é uma economia muito, muito sólida, é uma sociedade com uma poupança interna muito grande, com divisões sociais muito menos graves do que o caso, por exemplo, do Brasil, há um estado de bem-estar social, um estado muito mais organizado na União Europeia, ou mesmo agora no Reino Unido, separado, né? Então, de uma forma ou de outra, eu não vejo um problema de uma grande ruptura no suprimento de bens e serviços ou do investimento. O que a gente vê é uma capacidade de crescimento da economia um pouco mais retardada, mas de maneira alguma você vê uma queda muito drástica de renda média da população. Então as pessoas podem não sair, eventualmente, Fábio, para o consumo mais supérfluo, ou ir a um museu, ou um certo turismo, por assim dizer, que é extremamente importante para o PIB europeu, é fato. Mas, em geral, não se deixa de consumir, eu me refiro ao cidadão europeu, porque você está na pandemia, então o consumo continua acontecendo. É claro que se contém investimento, é claro que se diminui a circulação de moeda, porque são economias que dependem muito do turismo para isso. Agora, o que mais me preocupa economias como um todo, aí vamos incluir todos os nossos rincões aqui de análise, seja a China, seja a Europa, seja os Estados Unidos ou a América Latina, é mais a questão do investimento, do fluxo de capital. Tanto é que os mercados reagem de forma muito negativa nesse momento, vem reagindo de forma muito negativa nesse momento, em função da pandemia. O que leva, muitas vezes, a interrupção de investimento, a uma
a uma dificuldade de fluxo de capitais. Isso sim, para mim, é mais sensível e mais importante. Então, pelo que o senhor está falando também, os reflexos na nossa bolsa de valores, por exemplo, eles podem continuar a ocorrer, reflexo muitas vezes negativo, diante desse cenário de incertezas mundo afora. Exatamente. Então, o que acontece efetivamente é que eu vejo com muito mais preocupação a questão da volatilidade. Então, se nós tivéssemos conversado no começo do ano, eu teria dito para você, a palavra de 2020 é volatilidade. Então, eu acredito que é um mercado que vai continuar volátil. A volatilidade, ela é muito pior do que queda de preço ou alta muito forte de preço, que sempre também causa um certo desconforto no investidor. A volatilidade, ela é ruim, porque você dificulta investimento. Então, eu acredito que o Brasil vai precisar conviver, o mundo precisará conviver com essa realidade da volatilidade dos mercados, que pressiona preço de ativos, seja de renda fixa, seja de renda variável, volatilidade que contém investimentos, que faz com que o investidor tome cuidado, volatilidade que busca rentabilidade em ativos mais seguros, então o flight to quality, ou seja, a busca pelo dólar, em última análise, como segurança absoluta do investidor estrangeiro, o que pressiona as demais moedas internacionais. Então, você vê o real aqui acima de 5,60, 5,50, não é uma questão do fraco desempenho do nosso conta corrente, né, das nossas contas externas, por exemplo. Como eu já mencionei, a balança comercial está muito bem, obrigado. E todos os nossos fluxos de capital, que normalmente são negativos, continuam sendo negativos, mas menos negativos esse ano. O investimento estrangeiro direto no Brasil também caiu bastante. Mas, no geral, as nossas contas estão boas. O dólar não precisaria estar tão fortalecido face ao real. Por que que está? Em grande parte em função da sua valorização lá fora, e não um problema interno do Brasil no que tange as contas externas. Então, toda essa volatilidade internacional, essa questão do Covid, ela leva a incertezas. E incertezas, elas, mais uma vez, vou enfatizar isso, contém investimento, leva a volatilidade e o investidor busca portos seguros. Nesse sentido, o Brasil sofre sim, porque reduz o investimento estrangeiro direto no Brasil, reduz o investimento no Brasil, mas, ao mesmo tempo, e continuamente posterga projetos e eventualmente, obviamente, vai pressionar o crescimento econômico de uma economia como a brasileira, que precisa de investimento externo. Então, a gente sempre tem que olhar essas perspectivas internacionais, combinando essas questões, seja de saúde pública, seja de questões políticas, seja questões sociais, ou mesmo de crescimento da economia, e olhar para dentro do Brasil e falar de que forma que eu sou prejudicado. A economia brasileira está muito integrada a essa dinâmica global. Né? Começamos aqui nossa conversa sempre pensando nessa realidade da globalização, que nós, obviamente, temos que fugir, né, desse lugar comum de dizer que o mundo está absolutamente globalizado, não é bem assim, mas, de uma forma ou de outra, estamos muito integrados às cadeias globais de produção, às cadeias globais de fluxo de capitais. Então, de uma forma ou de outra, nós não somos uma ilha. Então, olhar com muito cuidado esse fluxo e entender a forma que o Brasil será afetado. Eu acho que essa é a grande chave para o entendimento da economia. E não olhar para o caso do Brasil e falar, nossa, o dólar está claríssimo, a bolsa está caindo e o PIB não está crescendo. Não, é compreender essas três variáveis dentro de uma dinâmica maior do mundo e perceber que não é uma culpa unicamente nossa. E muitas vezes o que a gente está fazendo está sendo até muito bem administrado face à gravidade e tamanho do risco e do problema que enfrentamos esse ano no mundo. Professor, o senhor enfatizou que a relação entre Brasil e Estados Unidos é uma relação boa, então, mesmo que haja uma mudança de governo, o senhor não acredita que a nossa relação comercial vá sofrer com isso. No entanto, o atual governo é um aliado juramentado do Donald Trump. Havendo essa mudança, e diante do posicionamento que o Brasil teve desde o começo do atual governo em relação ao governo Trump, não pode haver por parte de um governo Joe Biden, de repente, barreiras comerciais, algumas restrições, meio como retaliações mesmo, a forma do Brasil conduzir a sua relação internacional junto aos Estados Unidos? Fábio, países não têm amigos, países têm interesses.
A amizade dos Estados Unidos com o Brasil e a relação do Brasil com os Estados Unidos, ela é muito forte, e se você estuda desde a independência americana e desde a independência brasileira, você verá sempre que há um natural alinhamento, via de regra, um natural alinhamento das políticas brasileiras à política americana, não apenas na América Latina, como no mundo como um todo. Esse natural alinhamento é um processo que vem acontecendo e, neste momento, apenas se consolida por acreditar-se nesse momento que é de interesse da nação brasileira um posicionamento sobre esse ponto de vista. Eu não creio em absoluto que uma administração democrata levaria a uma ruptura de comércio com o Brasil. Os Estados Unidos, as empresas americanas, são as principais investidoras em termos de estoque de investimento estrangeiro hoje no Brasil. Não haveria interesse algum do governo americano em nenhum tipo de retaliação, em nenhum tipo de prejuízo, nem às operações americanas no Brasil, e muito menos à sociedade ou ao país Brasil. Pelo contrário, eu acredito que o democrata ele poderia talvez mudar um pouco o discurso, tentar uma aproximação de uma forma diferente, mas eu acredito que o objetivo seria um objetivo de construção. Dificilmente você consegue imaginar uma economia do tamanho dos Estados Unidos, na América do Norte, fazendo qualquer movimento que não fosse a favor de uma melhoria das relações com o Brasil. Então, essa é a minha resposta com relação à possibilidade, no meu entender, mínima de vitória de Joe Biden. Na continuidade do governo Trump, aí sim eu viria uma melhoria, que aí eu não vou dizer que a questão da amizade se sobreporia à questão das relações internacionais, do pragmatismo responsável que deve gerir as relações entre os países, ou mesmo da questão dos interesses das nações. Mas eu diria que a melhor facilitação de contato, de comércio, de diálogo, sim, seria muito vantajosa no curto prazo para o Brasil, mas também não causadora de nenhum prejuízo futuro. Então, eu não gosto muito desse imediatismo de criar distorções, ou o Brasil não tem preferências com relação à eleição americana. O governo brasileiro deixou isso muito claro. O que existe, fato, é uma aproximação muito grande nesse momento num diálogo, mas que sempre foi muito comum. Nós tínhamos os presidentes anteriores do Brasil, se você pegar os últimos 6, não vou citar nomes aqui, com contatos muito próximos com a liderança respectiva americana, próxima mesmo. E em nenhum momento isso foi tão criticado e tão colocado em pauta como agora. Professor, a gente está aqui já encaminhando para o final do nosso programa, né? O papo é bom, então acaba passando rápido o tempo, né? Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Normalmente, a nossa relação comercial se dá com o Brasil mandando para o exterior, mandando para os países parceiros, normalmente commodities. Por que o Brasil tem tanta dificuldade de conseguir exportar produtos com valor agregado? Por que fica sempre tão refém das commodities na hora de exportar, professor Walter Franco? Ô, Fábio, eu digo sempre que você exporta o que você tem eficiência, produtividade, qualidade e preço. Preço, eu me refiro ao preço CIF, já com os impostos, frete, taxas, em dólar internacionalmente. Então, não há nenhum tipo de preconceito, eu sei que não foi exatamente essa a vossa pergunta, mas não há nenhum preconceito com nenhum manufaturado brasileiro. O que há é uma dificuldade efetiva de você conseguir produzir com qualidade, com eficiência, com produtividade, no preço que o mercado global tem a capacidade de consumir. Por que a Embraer consegue ser tão bem sucedida no mercado lá fora? Porque ela tem um produto de altíssima tecnologia, absolutamente de ponta, e ela consegue colocar com o financiamento, com a estruturação da operação como um todo, um produto lá fora que o estrangeiro compra e os mercados europeus voam, normal, e mesmo os regionais americanos voam com muita eficiência e com muita satisfação com esse produto específico do Brasil. Então, nós colocamos a commodity lá fora, vou pensar na soja, vou pensar no algodão, vou pensar no milho, vou pensar no café, amanhã nós podemos pensar no trigo, já sabemos disso. Então, toda essa nossa, no açúcar brasileiro lá fora, no suco de laranja, estou citando aqui os principais, Carnes. se nós
a carne in natura, muito bem falada, a carne processada, o alimento processado, o frango, que nada mais é do que, né, a proteína da soja transformada em proteína animal. Se nós conseguimos ser eficientes com tudo isso, é porque nós temos qualidade, nós temos tecnologia no campo, temos tecnologia no agronegócio como um todo, temos uma cadeia que consegue ser colocada lá fora num preço competitivo. Então, eu preciso fazer o mesmo para a indústria com mais força, com mais vontade. Para isso, eu preciso de investimento, de formação bruta de capital fixo, do aumento do investimento produtivo, do investimento, inclusive investimento estrangeiro direto em empresas nacionais, ou seja, trazer tecnologia de fora, dinamizar a economia, fazer reformas microeconômicas que facilitem que o empresário tenha vontade de produzir. Então, eu preciso melhorar a logística, eu preciso melhorar questões tributárias, eu preciso melhorar questões trabalhistas, eu preciso facilitar o investimento, desburocratizar, isso que foi feito aí semana passada, os Estados Unidos veio aqui ao Brasil com uma comitiva importante, aí no sentido, inclusive foi colocado na pauta essa questão da desburocratização entre os negócios dos países. Então, a gente vai conseguir, Fábio, entrar com produtos de maior valor agregado lá fora, quando nós tivermos esses cuidados sendo observados, quando essa reforma microeconômica for implantada efetivamente na indústria. Porque no restante, por que eu consigo no agro? Porque o agro tem uma vantagem comparativa e competitiva única no mundo. E eu ainda não consigo isso na questão industrial. Então, eu preciso trabalhar produtos com muita qualidade, com muita eficiência, com produtividade e que eles sejam com difícil competição no mercado internacional, ou seja, sem rivais, ou se tiver rivais, que a gente consiga combater. Eu acho sempre dou o exemplo da Embraer, porque ela veio trabalhando desde a época da década de 90, metade da década de 90, com os aviões regionais e que, num primeiro momento, causava uma certa estranheza o Brasil, né, ser tão competitivo lá fora com um produto deste. Por que a gente conseguiu? Porque agregamos muita tecnologia, percebemos um nicho de mercado muito importante e conseguimos colocar lá fora com estruturações, né, de preço, de financiamento, dentro de taxas equalizadas internacionalmente. Então, eu acho que a questão de colocar ou não produtos industrializados do Brasil lá fora é uma questão puramente de desamarrarmos uma série de problemas que existem internamente e que prejudicam de forma direta a produção de produtos com maior valor agregado no Brasil. Professor Walter Franco Lopes, do IBMEC São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta, trazendo tantas informações relevantes sobre a economia do Brasil e também dos nossos parceiros comerciais. Foi um prazer, muito obrigado, a oportunidade foi única e estamos aí à disposição dos senhores para futuros diálogos a respeito do desenvolvimento econômico, que são sempre muito valiosos e importantes para o nosso país nesse momento. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também no YouTube. É só você entrar, procurar Alesp e você tem todos os nossos programas arquivados lá. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.